No ano passado foi aprovada a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece regras para a destinação do lixo nas cidades. Mas muitos municípios brasileiros não se adequaram à lei. Manaus é um deles. Manaus produz 3 mil toneladas de lixo por dia, mas apenas 2% são reaproveitados. O ideal seria reciclar pelo menos 20% dos resíduos. E a capital precisa se adequar à nova política nacional aprovada em agosto do ano passado. A lei prevê várias mudanças. É proibido criar novos lixões nas cidades. Os resíduos têm de ser levados para aterros sanitários adequados, que só devem receber o lixo não reciclável. Os antigos catadores devem se organizar, porque é proibido catar lixo, morar ou manter animais nos aterros. A população deve fazer coleta seletiva e ajudar o município. As empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e vendedores também são responsáveis por embalagens usadas, como pilhas, pneus, óleos e até lâmpadas. As mudanças parecem simples, mas exigem empenho. De acordo com o subsecretário de Limpeza de Manaus, a coleta seletiva já existe em 11 bairros e 70 condomínios. Mesmo assim, a capital tem problemas. Ainda não se sabe qual a vida útil do aterro sanitário, mas já existe a necessidade de um novo local, de preferência na zona leste da cidade. Mas Manaus sim precisa de um outro aterro, né? Não só um. É bom você ter dois todo o tempo, que na dificuldade você tem um para solucionar os problemas. E os municípios precisam mesmo correr contra o tempo para se adequar à lei federal que obriga as cidades brasileiras a apresentarem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, isso porque o prazo acaba em 2012. Antônio Ademir Stroski, que é presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, está aqui com a gente e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá, bom dia. Obrigada pela participação. E como é que os municípios estão, então a gente viu aí o problema, é grave, como é que os municípios estão fazendo para conseguir se adequar a essa lei dentro do prazo? No momento a gente vê um cenário ainda bem desagradável, né? bem inadequado do ponto de vista da disposição final. Nós temos 92% dos municípios amazonenses utilizando o lixão a céu aberto como forma de destinar os seus resíduos sólidos. E isso por si só já traz um grande risco para a saúde da população, das pessoas que moram no entorno e até mesmo para quem vive do lixo. Exatamente. A disposição inadequada dos resíduos no solo tem os problemas ambientais, os riscos iminentes da contaminação de recursos hídricos, né, águas subterrâneas, os recursos hídricos de superfície, que são os rios, os lagos e igarapés, o inconveniente para a população, o cheiro, a proliferação de vetores, o acesso, invariavelmente lixão é um local de acesso fácil para catadores, para animais, então tem uma série de inconvenientes, e a forma mais inadequada de se dispor os resíduos no solo. Até porque a gente acabou de vir de um fim de semana onde houve muita discussão aí a respeito da sustentabilidade. Então é preciso realmente voltar a atenção para isso, porque até quem vive do lixo de forma organizada pode ganhar muito mais. A gente tem exemplos de cooperativas, de associações que deram bastante certo no país, né? Perfeito. Então, essa questão da sustentabilidade, a gente fala muito da sustentabilidade, sempre associando o conceito ligado à floresta. Mas nós temos que construir cidades sustentáveis no Amazonas, no planeta como um todo, particularmente no nosso caso. E o que é importante destacar nessa lei aprovada recentemente é que o que vai ser destinado para os aterros sanitários é aquilo que nós chamamos apenas de rejeito. Ou seja, ela define claramente que a obrigação, o compromisso, as responsabilidades dos diferentes agentes em fazer a segregação, fazer a reciclagem. Tanto para minimizar aquilo que vai ser destinado para o aterro, como oportunidade de renda e de negócio para as pessoas que vivem com os resíduos. Até porque o produto que é reciclável é mais barato, não é isso? Então, ele vai baratear mais uma construção, ou seja, o produto final, né, na hora de você comprar sua casa, seu apartamento, ele vai ficar mais barato. Na hora de comprar material escolar, de repente, também, se for com material reciclado, vai ficar mais barato. A própria conta de energia, se usa aquecimento solar, né, aquecimento da água solar, que é bastante quente, isso já melhoraria muito o impacto ambiental, não é? É verdade. Essa necessidade que nós temos de internalizar o
o aproveitamento, reaproveitamento dos materiais recicláveis, dizer, tem ainda nesse processo todo, a lei define um procedimento, uma ordem de procedimento de todos nós muito clara, que é a seguinte: qual é a primeira preocupação de toda pessoa, do administrador público, do prefeito, do governador? As políticas têm que ser no sentido da não geração de resíduos. Passada essa etapa, a minimização, reduzir ao máximo o resíduo gerado. A reutilização, a seguir a reciclagem e no final dessa cadeia toda, só o rejeito para destinar para os aterros. E aí a questão do aproveitamento racional, do reaproveitamento e reutilização, tem a ver necessariamente que quando reciclamos ou reutilizamos materiais que são rotineiramente descartados nos aterros, nós estamos contribuindo substancialmente para a economia de energia e água. Claro, por exemplo, quando a gente joga um saco plástico no igarapé, quando a gente joga o lixinho ali na rua, quanto tempo isso demora para se decompor na natureza? Olha, os plásticos é uma gama grande de resíduos, mas ele pode ser de 50 a 500 anos a decomposição, depende da composição da resina. Os materiais têm uma decomposição muito lenta e nesse processo eles sempre vão soltando contaminantes para o ambiente. E você em casa, você já faz a sua coleta seletiva, né? Porque cada um de nós tem um papel fundamental nisso aí. Em casa já pode, a dona de casa, você que está assistindo a gente agora, o maridão, a família inteira, os filhos já podem começar a separar o lixo, papel, plástico, não é isso? Perfeito. Só está faltando aí um planejamento, aí a prefeitura, no caso de Manaus, a prefeitura de Manaus, ela tem que informar todo aquele condomínio, comunidade, conjunto habitacional, um bairro, que se dispõe a participar da coleta seletiva e quer efetivamente fazer isso, deve entrar em contato com a limpeza urbana para saber sobre a programação. Se naquela área ainda não existe um roteiro de coleta seletiva, porque é um roteiro específico, então negociar para que a prefeitura disponibilize esse serviço para essa população. Claro, e você que está em casa, você também pode participar da entrevista. Você tem dúvidas aí a respeito desse assunto? Gostaria de saber o que fazer com o lixo? Ligue para a gente, aproveite o tempo aqui, aproveite a oportunidade, participe ao 21 23 10 20. Agora, é interessante lembrar também, a gente estava aqui, falando em aterros sanitários, das 61 prefeituras, 57 utilizam lixões a céu aberto aqui no interior, né? E pelo menos 2 têm aterros controlados. Perfeito. Né? Ou seja, é o lixo realmente a céu aberto, mas essas prefeituras também têm aí dinheiro para receber, justamente para poder entrar aí nesse programa, cerca de 1 milhão. É isso mesmo ou não? Estou errada? Existe uma realidade que, na verdade, o próprio governo do Estado se dispôs a mudar esse cenário, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aí o IPAM se insere nesse controle, no licenciamento, na orientação técnica, que é o seguinte: hoje as prefeituras ainda têm limitações grandes com relação à orientação técnicos para poder elaborar os projetos, os programas. E também um problema de recursos financeiros, porque o aterro sanitário, construção, demandam um recurso que nem sempre os municípios têm disponíveis, que são capazes de arcar dentro do seu orçamento normal. Então, nós estamos fazendo um programa, uma política do Estado para os resíduos sólidos para reverter esse cenário. Né? Isso observando estritamente o prazo estabelecido pela Lei 12.305. 2012 está aí em cima. Exatamente. Já, né? 2012 tem uma etapa e no 2014 outra etapa a ser cumprida. Agora, gente, o problema do lixo não afeta só a saúde, não agride só o meio ambiente, também mexe com a economia. É isso mesmo. Em Parintins, por exemplo, o aeroporto Júlio Belém continua interditado durante o dia por determinação da Justiça por causa da lixeira pública. Urubus que são atraídos aí pelo lixo oferecem sérios riscos à segurança. Os urubus são os grandes vilões da história. Eles podem ser vistos por toda a cidade, atraídos por restos de comida no esgoto, lixo amontoado nas ruas e principalmente pela lixeira pública, que fica a menos de 4 quilômetros do aeroporto. As aves podem colidir com as aeronaves. Por esse motivo, a Justiça proibiu pousos e decolagens de voos comerciais durante o dia. Apenas aviões de pequeno porte, que fazem voos particulares, serviços bancários e de emergência, estão liberados. Segundo registros da administração, em setembro do ano passado, quando aconteceu a interdição,
havia um fluxo de cerca de 2.000 passageiros por mês. Esse número aumenta consideravelmente durante o período do festival. E se o aeroporto Júlio Belém continuar funcionando apenas à noite, o município não terá condições de atender a todos os voos agendados para a festa. A Prefeitura está fazendo as adequações na lixeira sugeridas pelo IPAAN por orientação da Justiça. O lixo que antes ficava espalhado, agora está coberto. Foi criado um sistema de valas para aterrar os resíduos logo que chegam ao local, entre outras adequações. Uma ação conjunta de vários órgãos dentro do município e outros órgãos, como a Agência Nacional de Aviação Civil e IPAAN também, que estiveram aqui no município, fizeram seus relatórios e fizeram suas recomendações para que nós pudéssemos atender, foi encaminhado ao juízo e esperamos ter uma resposta positiva no menor tempo possível para que nós voltamos a operar com as aeronaves comerciais durante o dia.